Oi, corredores, tudo bem? Eu tô aqui hoje com um cara que, para mim, ele é inspiração, mas eu sei que ele é inspiração para também um monte de gente, aí principalmente do mundo trail. Eu tô com o Cícero Barreto, mais conhecido como Cição, né? Por quem corre e segue ele. Cição, obrigado, muito obrigada mesmo por você mais uma vez aceitar um convite meu e estar aqui comigo nesse bate-papo. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com a tua audiência, para todos os que te seguem, porque falar de esporte, para mim, é muito inspirador. Vamos começar então. Você tem um começo no esporte que não foi só com corrida, né? Fala um pouquinho dessa tua ligação. Eu sei que vem lá de trás a sua ligação com o esporte. Conta pra galera como que o esporte, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não gosto de correr. Eu também não fui pro esporte na corrida. A corrida virou um suplemento, diríamos assim, para a modalidade que me levou pro esporte. Conta um pouquinho desse teu início no esporte. Bom, eu sou criado com brincadeiras de rua. Então, por muitos anos, quando eu era adolescente, jogava futebol. Até que um dia, um anjo da minha vida pegou e me apresentou o voleibol. E aí eu comecei a ter aquele senso de participação em equipe, senso de responsabilidade em participar dos treinos, ter aquela responsabilidade de estar sempre trabalhando em equipe. E por muitos anos, até que o meu ombro não dava mais para jogar voleibol, eu trouxe grandes aprendizados dessa época. Não demorou muito, depois voltei para o futebol, fiquei meio peladeiro, até que um dia, já na Umint, encurtando bem a história, a gente começou a patrocinar algumas provas de rua, o circuito Track and Field aqui, né, conhecido, muito bem difundido, e eu tive 3 anjos da guarda que me levaram para o mundo da corrida. O primeiro deles, a Adriana, minha esposa, o segundo, o André, que é meu líder até hoje no Grupo Umint, que sempre me incentivou a participar das corridas, e o Edson, um cara que trabalhava no Recursos Humanos, tinha seus quilinhos a mais, mas que todos os dias, Roberta, corria seus 8 quilômetros. Ele dava lá o trotinho dele, a corridinha dele. E eu olhava para ele e falava assim, cara, como é que você consegue correr? Né? Todo dia você corre, e eu olhava para mim e falava, Cição, você com esse shape magrelão, cara, você pode começar já. Vai longe! Você já tem suas ferramentas, basta você colocar um tênis e dar os primeiros passos. E eu dei uma enrolada no começo, não entendia muito bem como funcionava, até que um dia eu tive a coragem de acordar cedo, entrar na USP, eu ainda de meia de algodão, calção meio de futebol, sim, sabe? A camiseta quase camiseta quase de malha, quase né? De malha. Cheguei na USP, parece que abriu um portal assim para mim. Eu falei, caraca, putz, aquele monte de gente correndo, suando e com aquela cara de felicidade. Eu falei, tem alguma coisa aqui legal na qual eu preciso aprender, preciso mergulhar. Então esses anjos da guarda me colocaram no mundo da corrida. E aí, como um bom iniciante, fui atrás do primeiro técnico, fiz as minhas primeiras provas, então as provas de 5, as provas de 10, aí você vai aumentando, né? Provas de 21 quilômetros, algumas maratonas, e assim eu entrei no mundo das corridas. Isso tem quanto tempo, mais ou menos, dá para falar? Mas só para a gente falar. Revelar a idade? Não precisa revelar a idade, não. Mas assim, você corre. Eu, por exemplo, eu costumo falar para a galera, eu corro há 40 anos. Eu vou dizer para você que eu gostaria de ter descoberto a corrida antes. Tá, mas legal. Enfim, você já corre há várias décadas. Vários anos, desde 2005, para ser mais preciso. Tá, já tem bastante tempo. E aí você migrou, você fez uma migração aí, uma transição, que inclusive a gente tem falado muito disso no Corrida, porque é uma transição que muita gente está buscando fazer, principalmente nesse período pós-pandemia. Você foi para a montanha. Fui. Foi um ano muito especial na minha vida. Isso foi o ano de 2009, eu nunca esqueço, eu tinha acabado de realizar minha 4ª maratona, e aí meu líder, André, chegou para mim e me perguntou assim, vamos fazer uma corrida de montanha, uma ultramaratona?
Eu não pensei duas vezes, Roberta. Falei, tô Topou dentro. na hora. Nem sabia onde eu estava amarrando meu burro, né? Uhum. Falei, vamos embora, tô dentro. E daí, eu lembro que a gente treinou, sei lá, 6, 8 meses para essa primeira prova, famoso Cruce de Los Andes. Nossa, você começou no cruce. No Cruce de Los Andes, né? Mas você é abusado, Mas né, meu numa amigo? época roots. Tá, Na tá. época que a comida era feita na boleia do caminhão do Sim, exército. sim, sim, sim. E você só tinha As direito... barraquinhas não eram aquelas barraquinhas Não, bonitinhas hoje que nem é tudo agora. chique, né? Legal. Você só tinha direito a pegar uma proteína e um carboidrato. Não era Então, aquela churrascada que eles fazem no jamais, acampamento, né? não tinha nada disso. Tinha que montar sua barraca, desmontar sua barraca, enfim, era totalmente roots. E daí eu lembro que foi muito engraçado, porque nos primeiros 16 quilômetros tudo ia bem, até que no momento de uma hora para outra você tinha uma dor no joelho, um frio. E aí eu fui na raça, porque, brincadeiras à parte, né, saíram 2 executivos aqui da firma aqui do Brasil para correr uma prova na Argentina, na gelada Patagônia Argentina e Chilena. E se a gente desistir, um de nós desistíssemos, a dupla estava desclassificada. E aí eu não queria carregar o ônus Sim, de você ser o culpado da dupla da empresa ser desclassificada, aí, né? literalmente, eu brinco, né? Quando eu falo com os meus amigos e com o pessoal lá na empresa, eu falo assim, eu literalmente corri com uma faca no joelho e a outra no pescoço. Nossa. Só para a galera ter uma ideia, a quilometragem do Cruce. O Cruce são uma prova de 100 quilômetros. Pois é, gente, não é brincadeira não, tá? Ele sentiu a dor no 16º. Olha só, né? E foi muito especial para mim, porque eu sou um cara muito emotivo, sabe, sim, Roberta? Sim. E aí no final da prova, eu realmente suei grosso para terminar. Cheguei pro André, o André é um cara engenheiro, um cara mais sério, um cara mais contido com as emoções. Ele esticou o braço, viu o tamanho do esforço que eu tinha feito, falou assim, meus parabéns. Eu cheguei, chamei pro meu peito e falei assim, parabéns o cacete, vem aqui me dar um abraço, caramba. Né, E ali foi um momento crucial na minha vida esportista, onde eu tinha 2 caminhos, ou desistir, sim, ou ter a humildade de aprender sobre aquele esporte. Perfeito. E ali foi que eu comecei a dar os primeiros passos. Eu busquei, que fica uma dica, né, para quem nos assiste, eu busquei um técnico que soubesse, né, exatamente. Gente, escutem esse cara que está falando isso, tá? Tive que fazer um aprendizado na minha preparação física, porque a dor no meu joelho não era dor no joelho, era um déficit muscular que eu tinha. E o esporte exige muito essa questão de você aprender a subir, ter cuidado na descida, toda a habilidade para você passar pelos obstáculos, né? Que é um buraco aqui, pular uma raiz acolá, enfim, e fora a distância. E principalmente a parte nutricional. Porque você fazer uma ultramaratona, uma ultradistância, é a arte de comer em movimento. Pois a gente aprende muita coisa. E eu gostei de uma palavra que você usou aí agora, que quando eu entrevistei a Fernanda Maciel a primeira vez... Super Fernanda. A Fernanda, e quem é da trilha fala muito isso, humildade. Sem dúvida. Eu acho que é uma das coisas que o trail mais ensina pra gente, né? É a gente ser humilde. Se você não é humilde no trail, você não fica... 3 provas. Eu tenho uma frase, essa é minha. Pode marcar vou aí. Vou marcar e vou postar. A trilha coloca você no seu devido lugar. Perfeito. É isso. Simples assim. Se você entrou com arrogância, você vai apanhar. Se você entrou com humildade, você vai aprender. Se você entrou preparado, ela vai te agraciar com um bom resultado, dentro da tua expectativa. E ela é, assim, corrida de montanha é um trabalho muito do seu interior. Você conversa consigo por muitas horas. Eu costumo falar que no asfalto a gente tem muito o pessoal do asfalto, né? Eu também acabei indo para a montanha, apesar de agora não estar em lugar nenhum, né? Mas enfim, o pessoal do asfalto a gente tem muita preocupação com o entorno.
Sim. Na montanha, não. A gente se preocupa com a gente, com o que a gente está O seu sentindo, interior. com o que a gente está levando na nossa mochila, com onde a gente vai passar, coisas que no asfalto a gente não leva em consideração. Sem dúvida. Acho que assim, são mundos distintos, Totalmente distintos. cada um com a sua característica, com pontos positivos, pontos a serem pensados, os dois mundos, mas se você souber aproveitar bem, principalmente o mundo das trilhas, o mundo da montanha, ela te traz uma enormidade de aprendizados. Assim, de você ver o quão, por exemplo, no meu caso, o quão especial eu sou por ter saúde e estar correndo em lugares super especiais, únicos, e que muita gente desejaria estar ali no seu lugar, e você tem que ter a humildade de entender que você está podendo usufruir daquele momento. Eu costumo falar que tem alguns lugares que a gente corre trail, que nós somos privilegiados de ser um grupo de 5, 2 mil, 10 mil pessoas no mundo que passaram por aquele lugar. Exatamente. Né? Então, imagina num mundo com bilhões de habitantes, né? Você tem esse privilégio. Eu até brinco com a história de eu ter ficado perdida lá na Patagônia, né? Que você conhece bem. Eu falo, não, aquele canto, eu sou uma privilegiada. Acho que eu fui a única que passou 30 horas naquele canto daquele glaciar. Sem dúvida, aprendendo e refletindo. Sim, com certeza, né? Isso. Porque a gente são lugares únicos, realmente. Sem dúvida. Né? E de todas essas provas que você já começou, desculpa, tá? Você já começou atrevido, você já foi fazer uma prova grande, né? De todas, fala um pouquinho das provas que você participou, a gente se encontrou lá na Fiord, mas você já fez o TMB. Eu queria que você falasse um pouco dessas provas, das características das principais delas, enfim. Primeiro uma atenção, né? Acho assim, começar devagar, não use o meu exemplo. Acho que tem uma questão de você começar com distâncias menores. E hoje, graças, né, a gente tem um calendário muito vasto, não só aqui no Brasil, mas países vizinhos e, enfim, outros países com distâncias inúmeras, com ganho de altimetria, que é quantos metros você sobe durante um percurso de 12, 21, 42, 50, enfim, inúmeras distâncias. Eu sugiro sempre você começar com distâncias menores, até para saber se você curte esse estilo de prova, esse estilo de corrida. De ambiente, principalmente, para que você possa vivenciá-lo ao máximo. Acho que essa é uma grande... Eu tive a sorte de decidir por continuar, mas eu poderia ter desistido. Sim, né? Lógico, pela prova que você escolheu para estrear. Exatamente. Né? Então, assim, eu recomendo que comecem por distâncias menores. A minha história no mundo do trail, eu estou indo para a minha 25ª ultramaratona. Tá. Esse ano. Fiz a minha 24ª agora na Argentina, mas eu fiz 3 Cruce de los Andes, que foram especiais para mim, então fechei meu circuito no Cruce de los Andes. Performei relativamente bem. Fiz todas as provas, exceto de equipe no Ultra Trail do Mont Blanc. Tá. Então, em 2010, primeira vez que eu fui, né? Filho de nordestino, raçudo, todo cheio de esperança. Semana inteira aquele céu azul de brigadeiro, cheio de parapente voando. No dia que você vai pra trilha? No dia que eu vou largar, chuva torrencial, caindo o mundo o dia inteiro. Que nem naquele ano da Fiord que nem teve. No ano da Fiord. Cheguei no quilômetro 87, faltando 13 quilômetros para terminar a prova. A organização para a prova. Eu lembro que eu fiz a minha primeira surf naquele dia. Isso também é bem comum, tá? Eu também já tive em prova que foi cancelada, tiram a gente do percurso por uma questão de segurança. E você tem que entender que é uma questão de segurança, você tem que respirar e você gastou dinheiro, treinou um ano, pouco importa. É sua vida que está em jogo, a organização te tira do percurso. É direito da organização. Tem um parágrafo bem grande no regulamento. Aliás, eu sugiro que leiam os Leiam o regulamento, que isso é um erro de brasileiro. Eu gosto de ler. Eu leio de cabo a rabo para me preparar melhor. Mas, assim, é um direito da organização fazer esse tipo de decisão, né? Então, esse ano foi um ano de mais um aprendizado. Eu fiz o curso de 2009,
tive aprendizado da dor, Uhum. de reaprender como fazer o esporte. 2010 fui para o CCC e poucos quilômetros da chegada eu fui paralisado. Sai daí, né? Sai daí, os deuses da montanha não deixaram eu Uhum. terminar a prova. Aí na preparação para voltar para o Mont Blanc, eu prometi que um dia eu voltaria. Em 2012, eu fiz o Desafio das Serras, que é uma prova muito bonita. Aqui Sim, que a gente no inclusive interior. teve aqui no nosso canal você vê o Zolino, que é o Zolino, que é o diretor-geral da prova. Exatamente, falando da prova dele. Que é um querido. E foi uma questão muito peculiar nessa prova, porque há 15 dias da prova, que eu precisava fazer essa prova para pontuar para o Mont Blanc, na época era um sistema de pontuação diferente, o meu pai veio a falecer, Tá. e aí eu levei as cinzas do meu pai para fazer uma homenagem ao seu Raimundo, poderoso Raimundo. E aí, num processo que eu achava que era de despedida dele, criou-se uma conexão. Fiz a prova, muito emocionado, chorei na largada, chorei no meio, chorei no final, mas foi um momento muito especial para mim. Isso o trail também traz para a gente, esse momento de internalizar muitas emoções. E dali, em 2013, eu voltei para o Mont Blanc. Tentei inscrição para o CCC, estava lotado, e me ofereceram o TDS, que era a parte mais difícil, Era mais técnica. difícil, Galera, só para vocês entenderem, a gente tem lá no site explicando os diferentes percursos do Mont Blanc e o que é o UTMB, a Ultra Trail do Mont Blanc, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Boa. E a gente sabe, né, que o UTMB, o Ultra Trail do Mont Blanc, de 10 atletas, 11 desejam fazer um dia, pelo menos uma das provas do circuito. E o CCC, que é a prova de 100 km, que eu fui, né? A direção não deixou seguir por questões de segurança, que sai de Courmayeur, passa por Champex e termina em Chamonix, os 3 Cs. Me colocaram do outro lado, né? Fazer o outro lado do Mont Blanc, do outro lado do maciço, que é uma prova chamada TDS, hoje com 140 km, na época tinha 120, mas com 7.000 metros de desnível positivo. E aí, quando eu falo da questão de você ter muito tempo para pensar, aconteceu um negócio muito interessante nessa prova, né? Antes de eu ir, um amigo meu, parceiro, assim, brother, chegou para mim e falou, cara, você vai fazer o quê no Mont Blanc? Você já tentou uma vez, não conseguiu, você não vai conseguir terminar. Aí eu falei, que filha da mãe, que esse cara... Chato esse seu amigo, hein? Esse cara tá querendo me dizer, Se fosse né? amigo meu, eu ia brigar. Mas aí tem uma coisa legal que a gente que faz esse esporte. Sabe o que é, Roberta? Você olhar o copo cheio. Porque a arte de você fazer ultramaratona é você olhar o copo cheio em tudo. Porque senão, se você olhar o copo vazio, você tá no mundo, você tá no mato sem cachorro. Você não vai. Você não vai. Você não então, larga. você tá me testando, você quer que eu me prepare melhor? Cara, não perdi um treino, treinei tudo, segui a risca o que era para ser feito, atenção na alimentação e tudo mais, papapá. No quilômetro 66, super cansado, super detonado, sabe aquele momento que o urso sobe nas suas costas, né? Os bastões não agitavam, não davam mais conta. Comecei a internalizar, a fazer a oração que minha mãe me ensinou, Dona Maria, né? Pai nosso que estás no céu, santificado. Comecei a rezar alto, cheguei no quilômetro 70, PC, posto de controle, arrumei a mochila, coloquei comida, tal, não sei o quê. Um francês, senhor, mais experiente do que eu, perguntei para ele se eu podia falar em inglês com ele. Você acha que eu vou conseguir chegar em Chamonix? A prova está muito difícil. Ele falou assim, garoto, se você chegou até aqui, você já é um campeão. Eu não tenho dúvidas que você vai chegar em Chamonix. Lembrei da minha filha, Valentina, que me pediu a medalha. Quando uma filha pede uma coisa para você, você vira o bicho. E ali, 27 horas e 33 minutos depois, eu cumpri os 120 quilômetros do TDS. Gente, 27 horas, tá? 27 horas. E assim... Em movimento. Em movimento. Eu falei assim, quem disse? Parei embaixo do pórtico. Quem disse que eu ia chegar no final dessa bagaça? Ali, né, tive um batismo do TMB. Em 2015, eu fui para o Ultra Fjord fazer os 100 quilômetros, a prova mais fria que eu já fiz na minha vida. Naquele ano em especial, estava bem frio. Em especial, foi um ano que tem os riscos também, aqui que eu quero chamar muito a atenção de todos que nos assistem, leiam o regulamento. No regulamento dizia assim, eu lembro até hoje, leve óculos escuros e leve uma blusa de pluma. Eu falei, diacho, óculos escuros, não consigo carregar esse trambolho, blusa de pluma, putz, vou passar calor, aquela coisa toda. Eu falei, não.
Aí eu Tá perguntei para um pedindo. atleta mais experiente, no caso era a Manuela Vilaseca, na época, é uma grande atleta brasileira, hoje mora na Espanha, até hoje é uma referência para mim. Referência. Eu falei, Manu, você acha que é necessário comprar isso, essa blusa de pluma? Ela falou assim para mim, tá no regulamento? Eu falei, tá. Eu falei assim, você tá me perguntando por quê? Mas de um jeito carinhoso que ela está acostumada a fazer. Aquele jeito de Manu, né? Aquele jeito de Manu, eu não tive dúvida. Fui lá, né, comprei numa loja conhecida, uma blusa de pluma, e lá fui eu. Dito e feito. Chegou na primeira montanha, eu nunca tinha visto neve cair. Começou a cair, falei, nossa, nevando. Aquele ano nevou. Nevando, tal, não sei o quê. Atacamos a primeira montanha, nevasca. Você não enxergava um palmo na frente do nariz, eu coloquei o óculos, e eu lembro que eu tinha colocado um sanduíche no bolso da minha primeira jaqueta, que é um anorak que eu estava usando. Falei, tô com fome, vou comer o tal do sanduíche. Virou picolé de qualquer coisa, né? De pão. O picolé de pão. Foi muito louco. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu preciso sair daqui o mais rápido possível, que estava muito dura a prova. E infelizmente, teve um atleta nessa prova que veio a óbito, porque um mexicano, um experiente atleta, mas que deu de ombros pro regulamento. Óbvio, tiveram questões com a organização também, enfim, mas são outros 500, mas a leitura de um regulamento é fundamental. Eu não pude nem comemorar o meu segundo lugar na categoria e nem o meu nono lugar no geral, em especial, por conta daquele clima ruim. Sim. Em 2015. Ficou bem... Ficou bem difícil. E então eu fiz o Fiord, eu fiz o Trail Torres del Paine, cheguei em sexto lugar no geral, foi muito especial para mim, um dos esportes mais bonitos, fui primeiro na categoria, não só nos 53 quilômetros, é uma prova que acontece na Patagônia, lá no Parque Nacional Torres del Paine, faz o W, uma prova lindíssima. Linda. Um dos esportes mais lindos que eu já passei na minha vida, que ele é super simples, cheio de bandeirinhas e tudo mais. Foi lá que eu fiz meu primeiro quilômetro vertical também, eu fui em primeiro lugar na categoria. E foi ali que, depois dessa prova, assistindo o canal Off, que eu vi um programa chamado Boundless, e tinham dois amigos que fazem prova ao redor do mundo, e eles apresentaram a prova na Mongólia. Tá. E ali eu não tive dúvida, eu falei, nas minhas próximas férias, porque eu faço só prova nas férias, né? Sim, a gente junta as duas coisas. Eu vou lá, eu vou conhecer esse país pitoresco. E aqui, Roberto, eu peço uma licença a você para contar um pouco sobre a Mongólia. A Mongólia é um país muito sui generis, né? Cravado ali entre a Rússia e a China. Foi o maior país em extensão territorial que já existiu na humanidade, por conta da dinastia Khan. Na Mongólia, apesar de ser um país tão grande, existem mais cavalos, cerca de 4 milhões e pouco, né? Do que pessoas, cerca de 3 milhões. E essa prova que eu fui fazer, além de ter a característica de ter 30% da sua população ser nômade, não tem endereço fixo, porque eles vão tocando os rebanhos nas planícies, eu aprendi uma coisa que foi se fortalecendo ao longo das provas, que é o estudar como as pessoas vivem, como é a parte econômica, qual é a questão cultural daquele país que eu estou indo visitar, justamente para compartilhar essas emoções com os amigos que me cercam, bem como, enfim, algumas palestras que eu acabo dando. E para mim foi muito interessante correr na Mongólia por conta dessas características que reúnem aquele país e também por conta que foi uma prova que me instigou muito, que era a 18ª edição. Tá. Atletas de mais de 40 países lá desembarcaram, então você precisa fazer uma semana de aclimatação para poder sentir a atmosfera da prova. E eu lembro bem que 2 atletas me chamaram muita atenção. Um japonês, que todo dia os atletas se reuniam no almoço, no café da manhã e no jantar. Ele ia com aquelas camisetas de finish, a camiseta de finish é aquela que entregam depois da prova. Sim, depois da prova. Então o cara ia com uma camiseta de finish de 100 quilômetros, de 140 ele quilômetros, ele desfilava todas as... O japonês está mostrando suas credenciais aqui. E um atleta mongol super jovem, que por mais de um dia ele carregava uma faixa enorme, assim, cheia de medalhas. E eu lembrava
eu lembrava bem do rosto dele, porque o campeão da prova carregava a sua foto na homepage da prova. Olha só. Então, durante um ano que eu estudei sobre a prova, eu Ah, vi a cara do danado cara. Tá. todas as Olha. vezes que eu acessava a homepage daquela prova. Da prova. E foi muito especial para mim, porque a prova é chamada Mongolia Sunrise to Sunset, intitulada como uma das provas mais bonitas do mundo, e realmente é muito bonita, porque as trilhas são bem Eu lembro floridas. das fotos, eu lembro. A prova muito bem organizada e tudo mais. E eu lembro bem que os primeiros quilômetros foram difíceis para mim, porque caiu uma chuva torrencial. Tive quase que um déjà vu de Chamonix de 2010. Sim. E numa bifurcação, ao invés de ir para a esquerda, eu fui para a direita. Fui salvo por um cavaleiro mongol, que era um dos caras que estava apoiando a prova. Sim, sim. Atravessei um charco de 500 metros com água pelo joelho, morrendo de medo de torcer uma tornozelo, um joelho, enfim. Aos poucos eu fui me recuperando na prova. E quando foi engraçado que no 17º quilômetro eu tomei um susto. Eu encontrei o último campeão da prova, que era o Mongol. Sim, o cara do Mongol. E eu brinco, né, que eu falo Mongol fluentemente. Eu cheguei pra ele e falei assim, tá tudo bem com você? Ele respondeu, tá tudo bem. Sim. Eu falei, se tá tudo bem pra você, tá tudo bem pra mim. Passei, fui. Não entendia direito. Falei, pô, eu saí lá do Brasil, puta, passei o último campeão, alguma coisa tá acontecendo. Vi a lanterna do outro atleta que eu achava que era um japonês se esvaindo, assim, né, sumindo na descida de uma das primeiras montanhas. E foi muito louco para mim, porque quando eu cheguei no quilômetro 42, que passava, a prova fazia uma passagem pelo acampamento onde nós passamos a semana, me falaram que eu estava sendo o segundo da prova. Tá. Aí eu perguntei, quem está em primeiro? Eu falei assim, um japonês. Eu falei, japonês. É o japonês. E ali eu titulei ele de japonês voador. Não um inimigo, mas sim um companheiro de jornada. E ali eu dei sequência na prova. Quando foi perto do quilômetro 60, 60 e poucos, um single track, né, onde só passa um atleta por vez. Eu tive a percepção de ter visto um vulto. Estou várias horas acordado, correndo que nem um louco aqui. A gente vê coisa vai ver que é fantasma mesmo. É. Mas aí eu vi o japonês indo mais devagar, e aí eu falo japonês fluente também. Sim, falei, tudo bem? O japonês tá tudo bem pra você? Ele falou, tá tudo bem pra mim. E dali eu parti, que legal. Corri que nem um maluco, sem olhar para trás. E mesmo no momento de exaustão, perto do quilômetro 90, 88, para ser mais preciso, eu achava que o japonês fosse me pegar. Aí o anjinho falava assim, calma. Esse apelidou ele de voador, né? Calma, você tá liderando a prova, fica calmo, putz, você tá bem. Que legal. Tá nervoso, mas calma. E o diabinho falou assim, o japonês vai te pegar. Corre assim, que o japonês vem aí. E aí eu olhei 1 milhão de vezes para trás, quando eu vi que não era mais, que não ia ser mais alcançado, eu peguei a bandeira do Brasil. Eu lembro muito da sua chegada na Mongólia. Da minha chegada. Quando você postou. Eu lembro bem dessa imagem. E até hoje eu me emociono, porque foi... Sabe aquele momento que você se sente Ayrton Senna? Sim. Aquele momento que você cruza a linha de chegada assim, com a bandeira do Brasil, foi exatamente essa sensação que eu tive. É bem isso. E sendo atleta amador é muito especial, né? Que você fala assim, caraca, fui o primeiro sul-americano a vencer uma prova. E tem tanta dedicação. Tem. Né? Eu queria que, falando dessa sua dedicação, você é um executivo de uma grande empresa nacional, as pessoas às vezes falam, eu não tenho tempo. E você é super regrado, eu vejo você ali treinando direitinho. Às vezes eu acordo, você já treinou. Essa semana mesmo teve um dia que eu acordei para treinar, você já tinha postado. Aí eu olhei, quanto tempo você tinha postado? Já fazia 2 horas que você tinha corrido. Eu falei, putz, já me deu sono de novo. Oh, meu Deus né? do céu. Eu queria que você passasse um pouquinho disso também, né? Essa coisa do... É uma regra, mas é uma regra que não é uma cobrança. Sim. Né? É uma regra que é uma coisa que é legal para você, por você e para as pessoas à sua volta. Sim. Fala um pouco disso para as pessoas que estão ouvindo a gente, de repente, entender o que nos move. Eu acho assim, de uma maneira lúdica, nós somos heróis anônimos. Com certeza. Certo? O que você está fazendo aqui no seu programa, quem está atrás das câmeras faz, é algo que toca as pessoas que estão à sua volta. Com certeza. De uma forma ou de outra. Eu tenho para comigo um negócio que para mim é muito importante. O esporte é um vetor muito importante na minha vida.
Eu falo que o esporte é uma ferramenta de saúde pública, saúde física, mental. Sem dúvida. E devia ser visto e investido dessa forma. Roberta, eu cresci numa periferia de uma cidade dormitório, Sim. onde os riscos e os perigos estavam muito pertinho, sabe? Margeando. O esporte, o estudo e, através do esporte, os meus amigos me blindaram como ser humano. Então, isso foi um valor que cresceu dentro de mim. Então, o fato de eu correr e acordar cedo é eu ser protagonista dos meus sonhos. Sim. E o sonho não dá para você delegar para uma terceira pessoa. Não. Você escreveu isso essa semana, né? Eu escrevi, você tem que ser protagonista do seu sonho. Não dá para delegar para ninguém. Então, assim, eu tenho meus objetivos para esse ano e esses objetivos requerem disciplina. E a disciplina é o caminho mais próximo para você alcançar o sucesso. Sim. Porque se eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir fazer isso do jeito bem feito. O meu consciente não vai me deixar fazer. Eu sempre, quando eu for fazer qualquer prova, Roberto, eu paro na linha de chegada, eu alinho, faço a minha mentalização e penso o seguinte: eu sou digno de estar aqui? Porque a prova, todas as provas têm espaço para todo mundo, muitas vezes é mais concorrido, às vezes é mais estreito a quantidade de pessoas que podem largar para determinadas provas, mas eu tenho que fazer por merecer de estar ali. Sim. Então isso por si só faz com que eu seja dono da minha agenda. Sim, perfeito. Entende? Perfeito. Porque se eu não tiver esse protagonismo, eu não estou sendo justo comigo. Sim. E só para a gente fechar de prova e ir para outras áreas e outras dicas que eu quero que você deixe para o público, dessas provas todas que você participou, qual que é a que mais te encantou e qual que é aquela que, quando você tiver uma oportunidade, vai lá e faz? Puta, Roberta, eu não consigo definir uma só. Não é? Porque é o seguinte, quando eu ganhei na Mongólia, que essa é uma prova muito especial para mim, ponto. Essa foi muito Tem especial. um outro espaço, um outro valor, né? Tem um espaço, um valor. Eu estava num lugar incomunicável. Quando cheguei no Brasil, eu falei, putz, como é que eu vou ser recepcionado lá na firma, pelos amigos e tudo mais. E eu lembro bem que de várias homenagens que eu recebi, inclusive das minhas filhas, a que mais me tocou foram das copeiras da Umint, que foram na 25 de março, compraram uma camiseta do Brasil, autografaram, escreveram: você é meu herói, você merece, não sei o quê. As pessoas mais, em teoria, mais simples, assim, demonstraram o seu sentimento genuíno. No ano seguinte, que eu fui com o ego deste tamanho para a Hungria, correr na Cidade dos Poetas, eu tomei a maior lição da minha vida. Eu achando que ia ser o tal campeão, papapá. Com 1 hora de prova, estava entre os 10, caí na ribanceira, fiquei todo cheio, todo arranhado. Me deu sono. Setei errado, configurei errado minha lanterna, não iluminava quase nada, não conseguia arrumar. Então foi lição atrás de lição, foi assim, toma. Você precisa aprender a aprender com os seus erros e a ser humilde e não ficar desatento naquilo que pode prejudicar no seu desenvolvimento. Foi um super aprendizado para mim. E aí, óbvio, né? Você tem a Ultra Trail do Mont Blanc, que para mim foi muito icônica. Assim, eu cheguei, quando eu cruzei a linha de chegada, tocou 5 vezes Ave Maria na chegada da prova. Essa informação foi atrás. E uma das 5 vezes que tocou foi na minha chegada. Que legal. E o CCC, que foi a última que eu fiz, que eu precisava dar acabativa naquela prova de 2010. Que ficou. Foi a prova em termos de performance, em termos técnicos, decisões, foi a mais próxima à perfeição que eu fiz na minha vida. Porque eu carreguei os aprendizados de todas as outras. Sim. Entende? Sim. Então, e essa última que eu fiz agora na Argentina, que é uma prova do calendário da UTMB, que é a Vahal. Que foi a primeira vez que aconteceu lá. Sim, eu cruzei com a minha filha mais nova. Eu vi a chegada também. E eu estava assim, a 20 quilômetros da chegada, eu estava um caco. Eu falei, tá ruim aqui. E foi a primeira vez na prova que eu parei, peguei a mochila, peguei
o kit de primeiro socorro. Eu falei assim, como é que você vai me O que eu vou ajudar? passar? Aí, O que tem aqui que pode me ajudar a terminar, né? tirei um gelzinho, que eu amo, que eu estava usando outra marca, tomei o gelzinho, foi o gatilho que faltava para eu chegar, e sabendo que minha filha estava me esperando na linha de chegada. Então, veja, cada prova Tem uma história. tem uma história. Não dá Cada para prova falar. tem um sabor. E se você souber viver com intensidade e atento aos detalhes, putz, é muito legal. Agora, para a galera que está querendo começar, o que você indica para quem está começando aqui no Brasil, começar a correr? É um momento muito bom e oportuno para começar. Isso é Perfeito. ponto. Porque, Nunca assim, vi tanta coisa boa. o calendário está recheado de provas de todas as distâncias. Mas o que eu sugiro é que você comece com uma distância menor. Não parta para uma prova de 100 quilômetros de cara, porque você tem uma grande chance de se frustrar em um esporte que é muito especial. Segundo, procure ajuda. Existem hoje técnicos maravilhosos em todo o território nacional, que sabem muito bem como lhe orientar para todas as distâncias. Terceiro, não subestime o seu preparo físico. Prepare-se, assim, procure uma orientação de alguém que prepare o seu corpo, a sua musculatura, para dar conta, para aguentar os treinos e principalmente você poder curtir mesmo. Fora que você fica mais esbelto, fica bem mais bonito e tudo mais. Com certeza, que saudade! E também nutrição. Porque, pasmem, amigos, 30%, uma média de 30% a 35% das pessoas que desistem das provas é porque se nutriu errado, se alimentou de maneira errada, não só durante o seu preparo, bem como na hora da verdade, que é o momento da prova. Então, hoje existem nutricionistas preparados para o trail, que vocês podem pedir ajuda, orientação, eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Você também sempre tem uma preocupação, né? Você sempre tem projetos sociais ligados aos seus desafios. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu lembro quando você fez o quilômetro, durante a pandemia você fez os quilômetros e os cobertores, Sim. né? Você sempre faz isso, eu acho isso fundamental. Putz, eu acho que o esporte tem uma ligação em ajudar o próximo muito forte, né? Então, durante a pandemia surgiu esse insight, surgiu essa ideia, né, melhor dizendo, de transformar quilômetros em cobertores. Uhum. E aí foi tão legal que o pessoal começou a me cobrar para fazer o segundo ano. E agora a gente está fazendo mais um ano. Os próximos 10, 15 dias, tem um perfil no Instagram exclusivo para o desafio Aquecendo as Ruas, onde a gente, não só através do esporte, que é você caminhando, você correndo. Exatamente. Você entra lá no perfil do Desafio Aquecendo as Ruas, vão ter todas as orientações, mas basicamente é um crowdfunding, onde a pessoa entra, faz a sua doação quando puder. Isso vai direto para o Instituto Anjos da Noite, que há 34 anos ajuda pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, levando não só a questão dos cobertores, roupas e também alimentos. E é um negócio muito legal, porque você sabe aquela corrente do bem? Sei, opa. Então envolve o esporte, já cresceu para música e até chefes renomados, né? A última versão teve o Henrique Fogaça com a gente, eu vi, exato. Eu ia falar. Do meu amigo Anuar e tudo mais. Então isso é muito, muito importante porque as pessoas vão se conectando, se envolvendo e aquele negócio, né? A mídia social, o lado bom da mídia social é isso. É o lado você gerar informação e falar assim, Roberta, já participou do Desafio Aquecendo as Ruas? Eu já corri meus 3 quilômetros aqui, doei 3 cobertores. Um mexe com o outro, enfim. Doei 2 cobertores. Exatamente. É muito legal. E aí, putz, primeiro ano foi 1.000 cobertores, a gente fez 1.200. Segundo ano foi 2.000 cobertores, a gente fez 2.300. Terceiro ano, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a questão... Eu tenho uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, Dona Maria. Dona Maria.
um pouco para quem tem muito. Se você puder ajudar, é uma bênção que você vai receber em troca. Isso. Você tem o livro, né? Correndo na Trilha dos Sonhos. Eu já li esse livro, eu acho que foi em 2018, porque a Lu foi embora em 2020, né? Eu acho que foi 2018 que ela me emprestou e eu li, ou 2017, alguma coisa assim. Eu queria que você... Ele está à venda? Em primeiro lugar. Tá à venda porque a galera vai perguntar, né? Ele está à venda na Amazon, tá. na próprio site da Rock Mountain. Tá. O Mercado Livre acha também. Tá. E aí, você sabe qual é o propósito desse livro, Roberta? Conta aí. É de novo na questão dos heróis anônimos. Eu tive meu pai como herói anônimo, eu tive meu professor de matemática como herói anônimo, eu tive alguns líderes na minha história corporativa como heróis anônimos. São pessoas que tocaram minha vida e tocam minha vida e eles nem fazem ideia disso. Mas a gente está cheio de gente assim, né? E aí quando eu reuni essas informações, que tem muito pouco da minha vida, a história corporativa, a história das provas e tudo mais, eu falei, se um dia esse livro mudar a vida de alguém, ou esse livro for lido por alguém que não seja, não desmerecendo, mas meus amigos mais próximos e tudo mais, ele cumpriu o seu propósito. Com certeza. E mais de uma vez isso já aconteceu, mas a primeira vez que aconteceu eu nunca esqueço. Um trabalhador lá do Ceasa, do Rio de Janeiro, tirou uma foto e me mandou pelo Instagram, falou assim, eu adorei ler seu livro está servindo de inspiração para a minha vida. Eu falei, para tudo. Isso já vale, né? Para tudo. Isso já vale, com certeza. Já valeu, entende? Valeu assim, todos os quilômetros corridos, o livro, tudo, né? Porque... O tombo lá na prova, tudo. Exatamente isso. Então, acho que esse é o propósito, porque nós somos seres humanos como qualquer outro, né? E se a gente puder compartilhar um pouco de aprendizado, pouco das nossas de conhecimento, de experiência, e fizer sentido na vida de alguém, putz, é muito legal. Então aqui, galera, olha, que vocês vão perguntar, Correndo na Trilha dos Sonhos, Cícero Barreto, na Amazon, bota no Google que vocês acham por aí, ou a gente vai colocar aqui embaixo também o link para vocês acharem, né? É isso. Cição, tem muita conversa, eu já vou deixar aqui convite para você voltar. Olha, que honra. Tá? Já vou deixar o convite aqui, acha lugar na sua agenda. Tem muita conversa, tem muita coisa que eu quero aprender com você. Fico muito feliz de você estar aqui hoje, muito feliz de mais uma vez estar aprendendo com você, sabendo mais detalhes da sua história e podendo compartilhar com o nosso público. Roberta, eu te agradeço o convite, eu tenho você em autoestima, no meu coração, a gente se conhece há muitos anos. Você exerce um papel preponderante como veículo de comunicação para quem nos assiste. Obrigada. Tem ali uma responsabilidade gigantesca de levar uma informação correta, uma informação digna para quem te segue. E, sem dúvida nenhuma, a honra é toda minha de estar aqui contigo. Quando eu for fazer a Ultrafiord para me desfazer do trauma lá, eu vou levar você comigo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Gente, acompanhe aqui no canal, tem mais coisa de trail, tem entrevista com a Fernanda Maciel, tem esse bate-papo legal com o Cição, a gente vai colocar aqui o link do livro dele, a gente está colocando o link para a matéria, tem um monte de coisa. Obrigada, até a próxima e bons treinos.